O medo e o sentimento de incapacidade não pode te paralisar. Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Como é que você tá? Espero que você esteja bem, que Deus te abençoe, que o Senhor fale ao teu coração através desse vídeo. Abra o teu coração porque o Senhor quer falar com você. Nós vemos na palavra de Deus uma história de um homem extraordinário que nós vemos quase todos os dias, falar em todas as igrejas do mundo todo. Falar sobre este homem, esse grande homem de Deus, mas ele enfrentou um grande desafio que foi o medo e o sentimento de incapacidade. Nós sabemos que o medo, o sentimento de incapacidade vem muitas das vezes pela nossa comparação. Às vezes a gente começa a comparar quem somos com outras pessoas que a gente admira e muitas das vezes vem da nossa infância, de traumas que a gente já viveu. Muitas das vezes a gente começa a ter esse sentimento de incapacidade lá da infância, de pessoas que ouviram muito, de pessoas que eram importantes para elas quando crianças, ouviram do pai, da mãe, de professores, de amigos, ouviram falar que elas não seriam nada na vida, que elas não sabiam fazer nada, ou algum trauma que essa pessoa viveu, alguma vergonha que ela passou, seja na igreja, seja na escola, algo que marcou essa pessoa, que faz ela se sentir incapaz. Muitas das vezes também mulheres e homens, né, que crescem sem o afeto, o carinho do pai, da mãe, principalmente do pai, pode sentir, pode crescer com esse sentimento de incapacidade, esse sentimento de não ser capaz, ou até do medo, né? E nós entendemos que são traumas que as pessoas trazem lá da infância. E mais pra frente eu quero colocar um vídeo aqui específico sobre isso, sobre o sentimento de incapacidade, de medo, de inferioridade. E nós entendemos que esse sentimento de incapacidade pode fazer com que eu e você, o sentimento do medo, que a gente venha paralisar no propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Mas nós vamos aprender na palavra de Deus em Êxodo capítulo 4, Êxodo 3, versículo 10, o Senhor diz assim para Moisés: olha, Moisés, vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então o Senhor chama Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, que estava escravo ali no Egito. E nós entendemos que Moisés, ele corresponde a Deus de uma forma muito, talvez inesperada para nós, mas não inesperada para Deus, que já sabia de todas as coisas. E ele fala com Deus assim: então disse Moisés ao Senhor, o capítulo 4, versículo 10: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tenho falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Então ele começa a falar para Deus a sua deficiência, a sua incapacidade, a sua dificuldade. Como se Deus não soubesse que ele era pesado de língua, né? Os teólogos falam que ou ele era gago ou ele tinha dificuldade de comunicação. E ele começa a falar para Deus: Deus, olha as minhas limitações. Começa a se sentir incapaz de fazer, de cumprir o propósito que Deus tinha colocado na vida dele. Ele começa a colocar dificuldade e colocar suas limitações diante de Deus. Só que o Senhor já conhecia Moisés antes mesmo de Moisés nascer. Já tinha um propósito para Moisés, já tinha um desígnio para Moisés. E assim é com você também. Você acha que Deus já não te conhece? Já não sabe das suas limitações? Já não sabe das suas dificuldades? Você acha que Deus te escolheria sem saber quem você é? A Bíblia diz assim, que não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Ele que nos escolheu. E Ele escolheu você. Ele sabe da sua dificuldade, das suas limitações, e mesmo assim Ele te escolheu. Porque não é sobre você, é sobre aquilo que Ele te chamou para ser. E nós entendemos que Deus começa a conversar com Moisés e Ele fala: Moisés, quem fez a boca do homem, Moisés? Ou quem fez o mudo, o surdo, ou que vê o cego? Não sou eu, o Senhor, Moisés. Você acha que eu não sei que você tem essa dificuldade? Aí Ele fala: vai agora, pois eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu há de enviar. Envia outra pessoa, Senhor. Passa de mim esse cálice. Mas o Senhor,
ele se acendeu, ele acendeu a sua ira contra Moisés. E ele disse: não é Arão, levita, o teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sairá ao teu encontro, e vendo te alegrará em seu coração. Então o Senhor ajudou Moisés na dificuldade dele e colocou alguém para auxiliar ele, alguém para ajudar ele. O Senhor sabe das nossas limitações, ele sabe às vezes de quando nós precisamos de ajuda, de quando nós vamos precisar de auxílio, de ensinamento, de instrução, até de alguém que vá com a gente fazer o chamado. O Senhor é maravilhoso. Quando ele fez um propósito, quando ele estava lá no céu, combinando com o Espírito Santo, com Jesus, o nosso propósito, ele já sabia de tudo o que nós iríamos precisar. Então nós entendemos aqui que Moisés, ele toma, pois, a vara e vai. Ele vai fazer o chamado, ele vai cumprir o propósito dele. Ele tenta resistir com Deus, mas o Senhor ajuda ele e ele enfrenta o medo e o sentimento de incapacidade. E quem foi Moisés? Foi um líder extraordinário que o Senhor usou para conduzir o povo de Israel no deserto. E o que essa história quer nos ensinar? O que essa parte da palavra de Deus quer nos ensinar? Quer nos ensinar que nós também às vezes vamos nos sentir incapazes, nós vamos ter medo, mas isso não pode nos paralisar, porque aquele que me escolheu, aquele que te escolheu é aquele que vai te capacitar para fazer a obra dele. Então quando o sentimento de incapacidade, quando aquelas vozes que talvez você tanto ouviu quando você era criança, você era adolescente, vier falar que você não é capaz, que você não tem dom, que ninguém vai te ouvir, que ninguém vai te escutar, que ninguém vai aceitar sua liderança, ninguém vai acreditar em você, que você não vai ser nada, você cala essa voz com a palavra de Deus, com a promessa que Ele tem na tua vida, com aquilo que você sabe que Ele quer fazer através da sua vida. Você vai fazer aquilo que o Senhor te chamou, sim, porque é Ele que vai na tua frente, é Ele que coloca as palavras na tua boca, é Ele quem te capacita. À medida que você vai descendo nas profundezas do Espírito, da intimidade com Deus, Ele vai te capacitando, Ele vai tirando medo, Ele vai tirando todo esse sentimento de incapacidade e vai te curando. Então não deixa o medo e a incapacidade, o sentimento de incapacidade te paralisar. Não deixa, siga em frente e cumpra o propósito que Deus tem na tua vida, em nome de Jesus. Senhor, eu entrego essa vida nas tuas mãos. Se ela tem medo, se ela tem sentimento de incapacidade, Pai, agora eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, faz ela enfrentar esse medo, faz ela enfrentar esse sentimento, Pai, faz ela entender que a capacidade que ela precisa vem de ti, Senhor, que ela só precisa de obedecer, porque é o Senhor quem coloca as palavras na boca dela. Em nome de Jesus, faz ela romper, faz ela crescer, faz ela romper esse medo, faz ela romper esse sentimento de incapacidade, que ela venha entender que o Senhor quem escolheu ela, quem criou ela e tem um desígnio, um propósito para a vida dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.